Bom dia, turma! Hoje a gente vai falar um pouco sobre arte e as novas tecnologias, né? E para começar, a gente vai falar brevemente sobre a fotografia. A fotografia ela foi criada em 1826 pelo inventor Joseph Nicéfori. A invenção da fotografia possibilitou o surgimento de vários movimentos artísticos, como o impressionismo e as artes de vanguarda. Por quê? O que uma coisa tem a ver com a outra, né? Com o surgimento da fotografia, os artistas puderam buscar novas formas de pintar, porque a fotografia ela já capturava a imagem real, de forma realista como ela era, né? Então ela abre um novo mundo para esses artistas poderem inovar nas suas formas de pintar. E aí vão surgir os movimentos abstratos, as artes abstratas, porque já não tinha mais aquela necessidade de representar a realidade tal qual ela era. Além de ter possibilitado a formação de novos movimentos artísticos na pintura, como o impressionismo, o abstracionismo, enfim, né, os movimentos de vanguarda, a fotografia ela também vai abrir caminho para o surgimento do cinema, o que nos leva agora pro cinema, né? O cinema ele surge ali na década de 1880, através de vários experimentos com as imagens fotográficas. Então, em várias regiões do mundo, inventores já conseguiam desenvolver máquinas que tiravam fotos em sequências, só que eles não conseguiam projetar essas imagens em grandes telas, né? Até que os irmãos Lumière patentearam o cinematógrafo, que o cinematógrafo, sim, era um modelo, uma invenção que conseguia capturar e projetar em tela essas imagens em movimento. Então, o cinematógrafo ele era capaz de capturar e projetar 16 imagens por segundo, o que dava essa impressão de movimento. Quando rolou a primeira exibição de cinematógrafo, que era basicamente a imagem de um trem em movimento, várias pessoas que estavam na praça assistindo a exibição do cinematógrafo, porque na época a invenção ainda era mais importante até do que as imagens projetadas em si, as pessoas saíram correndo, achando que aquele trem era real, ia atravessar a tela, ia atropelar todo mundo, porque as pessoas ainda não estavam familiarizadas, ainda não estavam acostumadas com aquela linguagem. Hoje em dia a gente está super acostumada com a linguagem audiovisual do cinema, a gente consegue entender bem as narrativas, mas naquela época as pessoas ficaram chocadíssimas com aquilo e isso conquistou o grande público, o que fez com que o cinema se desenvolvesse super potente. Ele começou sem o áudio, né? Só com o vídeo, só dando movimento. E aí teve incorporação do áudio também, o que tornou ele uma linguagem audiovisual, né? E começou a se contar histórias cronológicas, não cronológicas, de ficção, de documentário, de terror, de romance. E aí o cinema se expandiu, né? Completamente. E o cinema, ele é uma das formas da gente utilizar a imagem em movimento que foi criada lá pelos irmãos Lumière, né? Mas ele não é a única, existem várias formas de produção audiovisual. Audiovisual, né? Que envolve áudio e vídeo. Envolve som e imagem em movimento. E uma delas vai ser a videoarte.
A videoarte, ela surgiu no diálogo entre o cinema, a televisão, o videotape e a crítica ao uso puramente comercial das técnicas e tecnologias que se desenvolviam ali naqueles meados do século XX. Então a videoarte, ela visava a inovação e a autonomia da produção artística. Ele rompe com essa necessidade de ser uma narrativa linear, contar uma história, né? A videoarte, ela não precisa te contar uma história, ela envolve o experimentalismo da imagem, né? Então, muitos artistas performances vão começar a filmar suas performances e apresentar elas em formato de videoarte. Ou ainda vão utilizar a videoarte, né? Várias imagens em movimento ali para fazer uma crítica à sociedade. Essa, inclusive, é a grande diferença entre a videoarte e o cinema. Porque, diferente das grandes obras cinematográficas, a videoarte ela costuma discutir ou apresentar situações e problemas existentes na sociedade, bem como provocar sensações e reflexões. E também muitas videoartes vão convidar os espectadores a interagir com elas, porque ela é uma forma de arte contemporânea, né? Então ela convida o espectador a também interagir com a obra, tirando ele desse lugar de passivo e tornando ele um agente ativo na construção daquela obra, né? Daquela videoarte. Então a gente vai sempre pensar na videoarte como isso, um vídeo mais experimental, sem tantas regras rígidas de concepção, né? Como a gente vê dentro do cinema. Bom, gente, é isso. Vou colocar os cards com o resumo aqui e eu vou buscar uma videoarte para colocar para vocês assistirem e se familiarizarem mais com essa expressão artística do audiovisual, tá bom? Então, até a próxima, gente!